Hoje, a gente vai mergulhar fundo na realidade documentada por trás do caos nos mercados de criptomoedas. E olha, isso aqui não é teoria da conspiração, não. É sobre uma manipulação crescente, devastadora, que movimenta bilhões de dólares. Vamos começar. Pura manipulação. Foi assim, com essas palavras bem diretas, que operadores especializados descreveram o que aconteceu em um único dia no mercado. Um dia que simplesmente escancarou a fragilidade e os perigos que se escondem por trás dos gráficos de preço. E aqui foi onde tudo desmoronou. No dia 15 de dezembro de 2025, o preço do Bitcoin simplesmente despencou para baixo dos 86.500 dólares. Mas isso não foi só uma queda de preço, foi um sinal. E a prova disso está aqui, nesse número. Mais de 537 milhões de dólares em liquidações, ou seja, posições de investidores que foram fechadas à força em só 24 horas. Um número desses não sugere volatilidade, ele praticamente grita que foi algo coordenado, orquestrado. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tratar o que aconteceu naquele 15 de dezembro não como um dia ruim para o mercado, mas como o ponto de partida da nossa investigação. Basicamente, a cena do crime. Os detalhes aqui contam a história de verdade. A queda do Bitcoin foi só o começo. Ethereum e XRP caíram logo em seguida, em sincronia. E olha só isso, do total liquidado, 450 milhões eram de posições long, gente apostando que o mercado ia subir. E o golpe final? Despejos gigantescos de Bitcoin feitos por contas enormes, bem na hora que o mercado dos Estados Unidos abriu. As peças se encaixam de um jeito que, olha, tá longe de ser coincidência. Ok, se o colapso foi a cena do crime, a gente precisa saber quais foram as armas usadas, certo? Vamos dar uma olhada agora nas táticas e nos esquemas que permitem esse tipo de manipulação em larga escala. A arma mais letal e, disparado, a mais comum é o famoso Pump and Dump. É um plano com 4 atos bem simples. Primeiro, os conspiradores compram um monte de um token baratinho, na surdina. Depois, eles vão para as redes sociais e criam um hype absurdo, aquele famoso FOMO, o medo de ficar de fora. Aí, com um monte de gente nova comprando, o preço sobe artificialmente. Esse é o pump. E no final vem o golpe. Os conspiradores vendem tudo de uma vez, o dump, e o preço despenca, deixando todo mundo com um ativo que não vale mais nada. E para quem acha que isso é só teoria, dá uma olhada no caso do token N3M3. Enquanto o público geral mal teve chance de entrar, um grupo de insiders abocanhou 95% de todos os tokens em só 20 minutos. O resultado? 69 milhões de dólares que simplesmente evaporaram da conta de investidores comuns. É o pump and dump na sua forma mais cruel. E o quão comum isso é? Bom, se prepara, porque esse número é chocante. Uma análise de blockchain descobriu que 94% das pools em corretoras descentralizadas, as DEX, que foram usadas para esses golpes de pump and dump, foram simplesmente abandonadas pelos criadores. Eles montam o golpe, lucram e somem, sem deixar rastro. A próxima arma no arsenal deles é o chamado wash trading. É um truque antigo, manjado até, que consiste em comprar e vender o mesmo ativo ao mesmo tempo, só para criar uma falsa impressão de que tem muito volume de negociação. Isso é ilegal no mercado de ações desde 1933. Mas no mundo cripto, aí a festa rola solta. Mas parece que o circo está começando a fechar. Em outubro de 2024, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu as primeiras acusações criminais por wash trading no mundo cripto. 18 entidades foram indiciadas. É um sinal de que os reguladores finalmente estão tratando esses esquemas como os crimes que eles realmente são. E para fechar tem o spoofing. Pensa nisso como uma tática de ilusionismo. Os manipuladores colocam ordens de compra ou venda gigantescas, sabe, como uma parede de dinheiro, para assustar o mercado. Só que eles não têm a menor intenção de executar essas ordens. Assim que outros traders reagem, a ordem falsa some e o preço é manipulado. Pura enganação. Mas olha, o engano é achar que essa manipulação vem só de pequenos grupos anônimos. Agora a gente vai ampliar a investigação para os cúmplices poderosos. As instituições que, seja de propósito ou não, acabam permitindo que tudo isso aconteça. E isso nos leva a uma pergunta-chave. Afinal, quem se beneficia com essas quedas de preços supercoordenadas que acontecem sempre na abertura do mercado americano? A resposta pode surpreender. É aí que entra a Jane Street, uma mega firma de negociação de alta frequência. Basicamente, eles usam algoritmos superpotentes para operar em frações de segundo. Analistas suspeitam que eles estão por trás das quedas diárias do Bitcoin, pontualmente às 10 da manhã.
E mais, eles têm 2,5 bilhões de dólares do ETF de Bitcoin da BlackRock, mas a estratégia deles é uma caixa preta, totalmente escondida por trás da estrutura desses fundos. E a coisa fica ainda mais complicada. Uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos revelou que grandes corretoras como a Binance movimentam volumes gigantescos de cripto sujo vindo direto de organizações criminosas. E os números, olha, são de assustar. A gente está falando de 408 milhões de dólares de um grupo ligado a golpes de tráfico humano. Outros 250 milhões do Hydra Market, um mercado famoso da Darknet. E até dinheiro ligado a grupos de ransomware e espionagem russa. O ponto é o seguinte, as corretoras não só permitem a manipulação do mercado, como também viram uma ponte para o dinheiro do crime global. Ok, mas como é que tudo isso é possível afinal? A resposta está numa falha. Uma falha profunda e sistêmica. Um verdadeiro vácuo de regulação que virou o combustível perfeito para essa manipulação toda. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma verdadeira guerra de poder. A SEC diz que alguns tokens são securities, tipo ações. Já a CFTC diz que Bitcoin e Ethereum são commodities, como ouro ou petróleo. O resultado? Um cenário regulatório todo fragmentado, confuso, cheio de brechas que os manipuladores exploram com uma facilidade incrível. E o pior é que, mesmo quando os reguladores agem, o foco parece estar no lugar errado. Quase 60% das ações são sobre burocracia, sobre registros que não foram feitos. Só 12% miram na manipulação de mercado, que é o crime que realmente tira o dinheiro do bolso do investidor comum. A proteção de verdade acaba ficando em segundo plano. E com tudo isso, a gente chega a um veredito. A indústria cripto, hoje, enfrenta uma crise de legitimidade muito séria. E com ela, vem um aviso bem claro. Então, como alguém pode se proteger no meio disso tudo? A regra de ouro é o ceticismo. Tem que fugir da promessa de dinheiro fácil, com tokens pequenos e com muito hype. Eles são o alvo perfeito dos manipuladores. Picos de volume que aparecem do nada, sem nenhuma notícia relevante, é um sinal de alerta gigante. É melhor priorizar corretoras regulamentadas e, acima de tudo, tratar a promoção em rede social não como dica, mas como uma possível armadilha. No final das contas, o problema central continua lá. O sistema, do jeito que ele é hoje, está quebrado. Enquanto os reguladores não fecharem essas brechas e não impuserem transparência de verdade, o caos vai continuar. E os manipuladores ainda estão ganhando o jogo. E para fechar, fica essa citação de uma das fontes, que é de arrepiar. A manipulação pura não é um defeito no sistema. Ela se tornou o próprio sistema. Uma realidade que ameaça a credibilidade de todo esse ecossistema e deixa uma pergunta no ar. Até quando?